Bom, meus amigos, nós vamos então agora falar sobre tratamento espiritual. Falar sobre algumas iniciativas que deram muito resultado em vários estados do Brasil e que já estão, inclusive, sendo cogitadas de serem adotadas pela Federação Espírita Brasileira. A senhora Maria Euni Malzotti, que é a diretora da área de atendimento espiritual da Federação, já no último seminário que fez na Federação Espírita do Distrito Federal, neste ano de 2011, citou que estão estudando já um projeto que, baseado no trabalho da Federação Espírita Paraibana, que lá naquela federação tem o nome de Educação dos Sentimentos, que nós vamos abordar então nessa tarde. Vejam só, há estatísticas dizendo que de cada 4 pessoas que entram em uma casa espírita, apenas uma permanece. Então nós temos que identificar o porquê. E vamos verificar que é muito importante para a pessoa ela se sentir acolhida, ela poder participar. E encontrando nas obras de Allan Kardec, nós vamos ver a orientação do codificador que, em vez de grandes assembleias de 200, 300 pessoas, ele preferia pequenos grupos, de até 25 pessoas, por exemplo, e deu essa sugestão quando está orientando o início do movimento espírita na França. A par disso, nós vamos verificar que muitas pessoas vêm em uma casa espírita a primeira vez e assistem uma palestra, mas como não tem o conhecimento doutrinário, às vezes uma frase que o expositor possa ter se expressado e que não soe muito bem aos seus ouvidos, ela, como não concorda, abandona a palestra, abandona a casa espírita e a gente não sabe nem o nome dela, nem para onde foi, nem que esteve e não temos mais o contato com ela. Outras vezes, elas vêm para a aplicação de passes, a fluidoterapia, e como não ficam curadas instantaneamente, porque pensam que é passe de mágica, elas também não ficam satisfeitas e podem ir embora. Então, além de ter as atividades que hoje nós já temos, tradicionalmente elencadas nas casas espíritas mais modernas, como o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD, ou ESD, né? No sul do país se chama ESD. Nós temos também, né, o atendimento espiritual, que é composto do atendimento fraterno, da fluidoterapia, da irradiação, né, e de várias outras atividades. Nós temos o estudo e desenvolvimento e educação da mediunidade. Nós temos também as palestras públicas. Nós temos os trabalhos sociais. Nós temos os estudos sistematizados, mas não propriamente da doutrina, às vezes cursos básicos do Espiritismo ou cursos sobre as obras de André Luiz. Enfim, há diversas atividades diferentes na casa espírita. Temos também a parte de administrativa, enfim, da gestão da casa espírita, uma série de áreas muito bem determinadas, a área de divulgação ou comunicação social espírita e assim por diante. Bom, dentro dessas atividades, verificou-se que nós poderíamos agregar mais uma atividade, e que ela tem dado excelentes resultados em vários estados, em várias federações, inclusive. Segundo o censo do IBGE, no ano de 2010, na década, os estados onde o espiritismo mais cresceu em todo o Brasil foram o Amazonas, em primeiro lugar, disparado na frente, e em segundo lugar, o Ceará, em termos percentuais. E o que é que esses estados têm de diferente dos demais? E curioso que em uma atividade da qual nós estamos tratando, que foi iniciada na Fundação Allan Kardec, um centro em Manaus, no Amazonas, que de uma proposta muito simples e muito prática e fácil de ser implantada,
ela foi muito bem desenvolvida naquele estado, e o presidente da Federação do Ceará, o senhor Antônio Alfredo Monteiro, militar, como morou em Manaus, teve contato com essa atividade, que lá na época tinha o nome de TE, de Tratamento Espiritual. Ele trouxe para a Federação Cearense e implantou também em várias casas no Ceará. Não está restrito somente aos estados, mas essa atividade tem crescido também na Paraíba, inclusive na própria Federação, com o nome de Educação dos Sentimentos, no Pará, com o nome de Apoio à Reforma Íntima, em algumas cidades com o nome de Terapia do Evangelho ou Evangelho-Terapia. Enfim, tem diversas nomenclaturas. Na Federação do Distrito Federal, foi implantado com o nome de Apoio à Melhoria Espiritual, AME, né? Enfim, existem diversas nomenclaturas. E nada mais é que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos. Nazareno, mas qual é a vantagem disso? Bom, quais são as vantagens? Essa atividade que vem a somar, ela não vem para substituir nenhuma das outras, as outras continuam funcionando normalmente, mas um dia da semana, ou às vezes em 2 vezes por semana, as casas espíritas vão ter ali, em pequenas salas, grupos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não são somente grupos de estudo, são grupos onde as pessoas têm a oportunidade de falar, de se conhecer, porque nós precisamos criar vínculos, criar raízes. Então, diferentemente de uma palestra, que a gente não tem a oportunidade de conhecer os demais, nesses pequenos grupos as pessoas vão frequentar, vão ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e o monitor, o facilitador, ele inclusive pode contar com uma obra chamada Roteiro do Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado pela editora Boa Nova. É até uma publicação antiga lá da Fundação Allan Kardec, vale a pena até atualizá-la também, mas lá tem as perguntas e tem as respostas para se fazer aos participantes. Então, nesses pequenos grupos de 10, 12, 15 pessoas, nós vamos ter, durante cerca de 1 hora, 1h15, esse tempo também é variado, as pessoas vão ler trechos do Evangelho, sobretudo que fazem referência à reforma íntima, e vão poder trocar experiências, trocar impressões, refletir sobre aquele assunto. E isso é muito bom, porque nós sabemos que não adianta expulsarmos um espírito impuro, porque ele sai vagando pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda adornada, está toda limpa, está toda enfeitada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta somente a reunião de desobsessão, é necessário a mudança do próprio participante, a reforma íntima. Então, o próprio Bezerra de Menezes dizia que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita, e que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs. Então, nós acreditamos pessoalmente que o que mais necessitamos é de reforma íntima, e o roteiro mais excelente para nossas vidas é o Evangelho de Jesus. Então, ali, muitas pessoas que vêm, às vezes, de outras religiões, católicas, né, ou sem religião, elas vão por se sentir muito familiarizadas com aquela leitura, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém, né, citações do Evangelho tradicional, depois o comentário de Kardec e, por fim, as instruções dos Espíritos, ou seja, psicografias escolhidas versando sobre aquele tema, daquele item ou do capítulo. E ali nós vamos escolher temas, não é? Paciência, perdão, indulgência, beneficência, enfim, temas voltados à reforma íntima, e já temos lá o roteiro com todos o estudo deles, e a pessoa vai mudar o quê? O seu padrão vibratório. Ao mesmo tempo em que as pessoas estão ali no estudo, nós vamos ter também em uma sala fechada, numa reunião privativa, uma reunião mediúnica de desobsessão, como orienta a própria Federação Espírita Brasileira, né, que nunca impõe, mas propõe, no
opúsculo Orientação ao Centro Espírita, que as reuniões mediúnicas de desobsessão, elas devem ser privativas, não precisam da participação do assistido, do paciente, entre aspas, porque nós não somos médicos, nem usamos tratamentos, daí porque até devemos evitar esse nome, porque nós não estamos aqui para concorrer com a medicina. A proposta do Espiritismo não é curar corpos, mas curar espíritos, é regenerar a humanidade. Então, na reunião privativa de desobsessão, os espíritos que podem estar nos acompanhando são atendidos, esclarecidos, orientados, encaminhados para regiões de tratamento e regiões mais felizes no mundo espiritual. E isso, junto com o estudo do Evangelho, que nós já sabemos que também é desobsessão, Divaldo Pereira Franco, no livro Conversa Fraterna, vai dizer que as sessões de estudos, de palestras, de seminários, ele que é médium vidente percebe os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Então, com o estudo do Evangelho e depois com a aplicação de passes da bioenergia e a utilização da água magnetizada, junto com a orientação de que as pessoas devem fazer o Evangelho no lar, não é? Que apenas meia hora por semana já é suficiente. Ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Novo Testamento, preferencialmente Mateus, Marcos ou Lucas. João já é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais simbólico, não é? A gente lê com a nossa família, em voz alta. Nazareno, eu leio, mas eu leio sem ser em voz alta. Não, tem que ser em voz alta. Por quê? Porque muitos espíritos não conseguem ler o nosso pensamento. E estão ali, às vezes, em nossa própria casa, não é? Perdidos, sem consciência que desencarnaram, alguns deles, como se estivessem num sonho ou numa espécie de pesadelo. Outros estão ali doentes no seu corpo espiritual, ou perispírito, que nós chamamos na doutrina, ou modelo organizador biológico, como nos fala, não é? Dr. Hernani Guimarães Andrade. Eles podem estar doentes e como cerca de 3/4 dos espíritos que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato para o mundo espiritual superior, nos ensinam Emmanuel, através de Chico Xavier, eles podem estar conosco, às vezes em nossa casa, precisando de ajuda, de esclarecimento e falam às vezes conosco, a gente não responde, eles ficam sem compreender, achando que estão loucos ou que estão sonhando, ou trazendo até doenças para nós. Então, a Federação Espírita Brasileira tem um opúsculozinho bem fácil, ensinando como fazer o culto do Evangelho no lar e também agora no coração. É a nova proposta também. Então, uma vez por semana, meia hora é suficiente, de preferência num dia e num horário determinado. Por quê? Porque os espíritos superiores, meus amigos, eles têm compromissos. E assim, eles já sabendo, por exemplo, lá em casa eu faço todas as terças-feiras, às 10h45 da noite. Então, eu e minha esposa nos reunimos, antigamente eu fazia sozinho, nós lemos um pequeno trecho do Evangelho, de O Livro dos Espíritos também, já acrescentamos ao nosso estudo, e fazemos uma prece de harmonização no início, com a leitura de uma mensagem também edificante, meditamos sobre aquele tema, não é lugar de lavar roupa suja, não é? E por fim, fazemos uma prece, colocamos uma garrafa com água para fluidificar, para utilizarmos durante a semana. Naquela hora, espíritos mais elevados virão à nossa casa, promovendo a ajuda àqueles outros espíritos que podem estar em nossa residência, que quando escutam a nossa voz, que se melhoram vibratoriamente com as palavras de Jesus, eles passam agora a enxergar e a ouvir os espíritos que antes não percebiam, porque estavam tão perturbados, num padrão vibratório tão baixo, como a exemplo de André Luiz, que passa 8 anos numa região espiritual, não é pouco feliz, sem perceber sua mãe, que velava desde sempre pela sua existência. O próprio Espírito Clarencio que vai auxiliá-lo, somente quando ele melhora-se vibratoriamente, através de uma prece comovedora, e depois de ter vencido um pouco do seu orgulho e da sua vaidade intelectual, é que ele pode enxergar os bons espíritos. Então, naquela hora, existe um verdadeiro tratamento em nossa casa. Está em detalhes na obra Os Mensageiros, psicografada por Chico Xavier,
não é? Aliás, por André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Uma obra que vai narrar a importância do culto do Evangelho no lar, e meia hora por semana é suficiente. Então, as pessoas também são orientadas a fazer a prática do Evangelho no lar, e estão ali fazendo o estudo do Evangelho e sabendo o quê? Que estão numa espécie de, entre aspas, tratamento. É tratamento? É. É um tratamento a nível de espírito, da alma, e não propriamente do corpo. Então nós sabemos como tem dado resultados, como é fácil de implantar, e como as casas que colocaram essa atividade, a frequência e a permanência das pessoas que começam a estudar é muito maior do que nas casas que não adotaram essa prática ainda. Então tem dado resultados excelentes. As pessoas chegam sofrendo, porque normalmente nós vemos para a casa espírita pela dor, não é verdade? Raros vêm pela curiosidade. Normalmente nós vemos por causa de obsessão, de problemas financeiros, problemas amorosos, pelo retorno de entes queridos ao mundo espiritual, nos deixando saudosos, enfim, por problemas, não é, de entre aspas, mediunidade, na verdade de obsessão, e as pessoas vêm querendo ser auxiliadas, querendo melhorar. Então elas não vêm propriamente querendo saber quem foi Emanuel Swedenborg, não querem saber quem foi Franz Anton Mesmer, elas não querem saber de mesas girantes, de mesas falantes, elas querem ficar melhor. Então elas vêm em busca de tratamento. Então, se analisarmos bem, as pessoas que buscam as igrejas, de modo geral, elas vão porque estão sofrendo, não é? E os nossos obsessores são os nossos personal trainers, né? Eles são os nossos aplicadores de provas, são os nossos instrutores aqui na Terra e nos ajudam. Deus, então, só permite o mal porque sabe que dali nascerá um bem maior. Permite aquela influência negativa porque vai ser uma maneira que talvez necessária, já que somos muito orgulhosos, né? Muito egoístas, muito indiferentes ao próximo, precisamos ainda da amiga dor, né? Como o próprio Chico Xavier dizia, que Jesus é o bom pastor, mas o bom pastor tem um cajado, não é? Que ele usa para puxar a ovelha, e tem também um cachorro feroz, que ele lança no encalço da ovelha que ameaça desgarrar-se e cair no despenhadeiro. Então, às vezes, somos trazidos pelas dentes. A gente vem reclamando, né? Não vem satisfeito, não. Mas o cachorro salvou a nossa existência espiritual. Então a amiga dor vem e as pessoas precisam ser acolhidas. Então, além de ter o atendimento fraterno, que é aquela primeira etapa, que a pessoa chega e que é orientada sobre quais são as atividades que a casa oferece, sobre que tratamentos, sobre que estudos ela deve seguir, não é? Ser escutada, a gente vai ter o atendimento fraterno durante esse dia também, numa espécie de entrevista, não é? Onde a pessoa vai conversar com um entrevistador e ela vai narrar ali suas dificuldades, vai ser acolhida e vai se sentir melhor. Mas vejam que nessa atividade, além de ter o atendimento fraterno da primeira vez, nós vamos ter outros atendimentos, ou seja, em cada grupo, normalmente nós temos 2 trabalhadores. Um monitor que dirige o grupo e outro que ajuda na vibração, na condução do trabalho, funciona também, não é, como reserva para se o outro precisar faltar. Ele vai chamar cada um dos participantes de cada vez, e do lado de fora da sala, 2 cadeirinhas, uma frente à outra, não precisa ter nenhum espaço especial para isso, mas que eles fiquem com uma certa reserva, e eles vão fazer novas entrevistas. Ou seja, a pessoa não vai ter só um atendimento, vai ser um acompanhamento fraterno. Então, às vezes, né, na primeira encontro, a pessoa não pôde tirar todas as suas dúvidas. Na segunda, ela já conhece aquele monitor. Muitos se revezam, um dia um dirige, o outro entrevista, e aí nós estamos sempre entrevistando as pessoas várias vezes durante todo esse período. O projeto não é que a pessoa fique estudando somente Evangelho, não. A ideia é que depois dela se estar um pouco melhor, é que ela seja encaminhada para o estudo sistematizado da doutrina espírita ou outros tipos de estudo que possamos ter na casa espírita. E ali nós vamos ter uma maneira de alimentar o ESD.
Porque vejam que muitas casas têm dificuldade de começar uma atividade só de estudo. Por quê? Porque a pessoa não quer saber só de estudar, ela quer saber de ficar boa. Não quer ficar lá só estudando normalmente. E nós sabemos como é importante o estudo para o espírito. Aliás, o próprio Chico Xavier, quando interrogado qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual, ele disse que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão é o estudo das obras de Allan Kardec. Então nós vamos ter o estudo, não é, sistematizado em seguida, e se a pessoa quiser, e se ela tiver algum tipo de faculdade, ela poderá também participar em seguida do estudo e desenvolvimento da mediunidade, começando pela teoria, para somente depois começar a parte prática. Então, é uma atividade que ela vai somar, ela vai juntar, formar turmas para o estudo sistematizado e vai também formar trabalhadores. Eu, por exemplo, comecei na doutrina espírita assim. Comecei fazendo o tratamento espiritual, à época, na federação, hoje lá tem o nome de atendimento espiritual, ATE, e gostei tanto que eu disse, olha, eu quero ficar. E eu já tinha muito conhecimento espírita, já tinha lido Kardec, pelo menos as obras básicas todas, e me convidaram para ser um facilitador. Ou seja, é tão gostoso estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que ali eu continuei como facilitador, depois já de estar harmonizado. É bom também por quê? Porque muitas pessoas vêm de outras casas espíritas, de outras cidades, e chegam para o presidente e dizem, olha, eu sou até palestrante, eu sou até doutrinador, dialogador com os espíritos, eu quero começar a trabalhar, eu sou médium. E a gente não sabe se a pessoa está bem, se a pessoa realmente tem já uma formação doutrinária sólida. Então o que a gente faz? Olha, vamos começar então, você começa lá pelo AME, pelo apoio à melhoria espiritual, para dar uma harmonizada, uma estudada, e ali vai ser muito útil, por quê? Porque o monitor vai acompanhar aquela pessoa. Aí dizer, olha, o Sidney, ele está bem, o Sidney está bem preparado, a pessoa tem conhecimento espírita, ele quando se manifesta aqui, nas suas falas, ele sempre mostra muito embasamento, muito bom senso, muita lógica, muita razão. Então ele já pode começar a estudar. Enfim, é uma maneira até de você receber novos trabalhadores que já têm experiência, e é também uma maneira de você harmonizar. Então, em vez das pessoas ficarem discutindo, por exemplo, teses, esta ou aquela, se Chico era ou não a reencarnação de Kardec, se Jesus tinha um corpo fluídico ou não, em vez desses estudos, que deveríamos deixar talvez para etapas posteriores, porque o mais importante para nós é a nossa reforma íntima, é a nossa melhoria pessoal e o nosso trabalho em favor do semelhante. Será que vai me fazer uma pessoa mais caridosa eu descobrir se Maria era virgem ou não? Não é? Isso não vai me fazer mais caridoso. Vamos buscar então a reforma íntima, atender os necessitados e assim acolher as pessoas que vêm na casa espírita em busca de ajuda. E ali as pessoas então vão formar trabalhadores, vão gostar tanto, vamos criar vínculos, e os terapeutas de grupo dizem que a doença sai pela boca. E quando a pessoa realmente, muitos psicólogos até falam, que o importante não é o que o psicólogo fala, o terapeuta diz para o paciente, mas o próprio paciente, quando está lá e quando verbaliza os seus problemas, ele próprio já começa a reanalisá-los e começa a ver de outro ponto de vista. Ou seja, quando a gente fala, a gente está se tratando também. Aliás, o próprio apóstolo Paulo dizia, confessai-vos uns aos outros. Então, a gente vai ter aquele monitor ou aquele entrevistador que a gente vai poder falar aqueles nossos dramas mais íntimos, que não devem ser colocados em grupo, porque há uma questão também de respeito à privacidade. Não é necessário fichas, não é necessário anotar, ou, por exemplo, como alguns grupos têm, ainda essa prática que a gente respeita, mas alguns grupos encaminham, por exemplo, a ficha do participante para a reunião mediúnica de desobsessão e trazem o relatório depois dizendo o que a pessoa aprontou em vidas passadas. E isso é temerário, por quê? Porque pode cair nas mãos do próprio participante, ele ficar com sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, ensina Manuel Filomeno de Miranda, através das obras de Divaldo Franco, aquela série sobre a obsessão, de que é o plug mental mais excelente para
a obsessão espiritual, para a influência negativa dos espíritos. Então, a gente não deve trazer o resultado da reunião mediúnica, desobsessão, mas deve, no máximo, trazer orientações. A prática do evangelho no lar, não é? Se a pessoa teve alguma dificuldade na área, por exemplo, com crianças, com abortos, enfim, uma orientação de que ela busque trabalhos nessa área. Então, é um feedback que pode ou não haver, ou seja, na Federação do Distrito Federal, por exemplo, nós não encaminhamos participante por participante para a reunião mediúnica, não. Nós deixamos que os espíritos escolham aqueles outros espíritos mais necessitados para serem atendidos naquela reunião mediúnica. Em outras casas, não. Olha, eles marcam a data. Nazareno, a sua desobsessão vai ser dia 20 de dezembro. Por um lado, tem sua vantagem. Por quê? Porque a pessoa, eita, quer dizer que 20 de dezembro vai ter a minha desobsessão? Vai ter a sua desobsessão. E a pessoa, então, ela se esforça mais. Olha, você não deve faltar. Se você faltar 3 vezes seguidas, você vai ter que recomeçar em outra turma. Você vai perder o seu grupinho. E então você deve, como aqui também, do mesmo modo que num tratamento médico, nós temos que tomar o medicamento de tantas em tantas horas, tantas vezes por dia, você também deve buscar, para a sua melhoria, para a sua desobsessão, também buscar a frequência. É importante a assiduidade, não é? A pontualidade também. Então nós dizemos, olha, dia 20 vai ser a sua desobsessão. Agora você não pode faltar daqui até lá, você tem que permanecer firme. E tem um aspecto psicológico, né, de autossugestão também, e a pessoa se esforça mais, pelo menos é a experiência que eu conheço os 2 sistemas. No outro sistema tem agora, apesar, Nazareno, se vocês escolherem que a desobsessão vai ser pelo fulano, vão atender somente os espíritos do fulano? Não. É claro que a espiritualidade superior é quem nos guia. Lá eles vão escolher os espíritos que estão em condição de ser atendidos. Porque eles não vão tentar esclarecer espíritos que ainda não estão em condição de ser auxiliados. É claro que vão dar, talvez, uma orientação mais específica para aquele participante, mas não quer dizer que vão ser os seus obsessores que vão ser auxiliados ali. Não somos nós que somos os guias, são eles. Então, independentemente de se escolher um sistema ou outro, o que eu percebi só foi isso, é que, por exemplo, em Fortaleza, em algumas casas, que tem a reunião específica de desobsessão, a pessoa se esforça mais, ela falta menos, ela se engaja mais e os resultados normalmente são melhores. Mas também em outras casas em que a gente faz a reunião, os demais participantes sabem que todos estão sendo auxiliados ali, sobretudo naquele momento do estudo no passe na água magnetizada. Então, é um trabalho fácil, que dá para ser implantado com poucos trabalhadores. Por exemplo, 3 ou 4 trabalhadores são suficientes. Não precisa ser um doutor em espiritismo para ser um monitor, porque o que é, na prática, esta atividade? É um evangelho lá feito dentro de uma casa espírita. A gente não faz evangelho lá na nossa casa? Então lá não precisamos de doutores em espiritismo para ser o facilitador. A pessoa vai ter o roteiro que lá tem as perguntas para fazer ao público e lá também já tem as respostas. Então ela apenas vai conduzir o grupo, né? Vai ter que ser uma pessoa, não é, com certo carisma, não é, com certa docilidade para atender o público, mas ela não precisa ser um expert, um grande conhecedor de espiritismo. Quando a pessoa perguntar, Nazareno, mas e esta questão aqui, esta reencarnação, esses embriões congelados, como é que é isso? Olha, a gente vai estimular a curiosidade, dizendo, olha, tudo isso você vai conhecer e saber a resposta lá no estudo sistematizado da doutrina espírita. Aguarde. Então, é mais uma maneira de estimular a pessoa a prosseguir. Então, ela vai aprendendo a funcionar em grupo, porque a maioria vem de igrejas e de outras religiões, em que não há interação, não é? Elas vão lá, assistem o culto e entram mudos e saem calados, não é? E vão começar a soltar-se um pouco mais, vão interagir mais, e aquela pessoa que chega com a unha do dedo encravada, achando que é o maior problema do mundo, vai ver que o companheiro do lado teve um ente querido que acabou de retornar, a perda de um filho, por exemplo. E ele vai começar a esquecer de si mesmo e vai começar a ajudar o outro. E aí começa o verdadeiro tratamento, é quando a gente esquece da gente.
Então nós vamos ver como essa atividade dá resultados, como as pessoas gostam, não é? Elas podem e devem trazer garrafinhas com água para magnetizar, para levar para a sua casa, que é colocada, né, na câmara de passes. Algumas casas têm a câmara de passes para fazer essa atividade. E outras, por exemplo, lá na Federação do DF, no campo experimental, nós temos só 3 salas. Então nós temos que usar a sala de passes também para poder atender todo o público que necessita. E o que é que a gente faz? Durante o próprio estudo, quando nós terminamos, os dirigentes, no caso 2 ou 3 dirigentes, não há nenhum problema quanto ao número, como o grupo é reduzido, 10, 12 pessoas, quando terminam, na própria sala, que já está ali o ambiente preparado, as pessoas já estão harmonizadas, é possível também se aplicar o passe ali, porque nós estamos dentro de uma casa espírita e os monitores já têm também, preferencialmente, o curso de aplicação de passes, não é? De maneira muito simples, não é necessário, né, técnicas especiais para a aplicação de passes, e os espíritos vão atender aquele grupo. Aquelas outras que dispõem de um espaço como uma câmara de passes tradicional, podem também as pessoas serem encaminhadas aos pouquinhos, não é? Para não fazer fila, porque aí fica conversando, fica distraído, acaba desarmonizando um pouco, não é? E nesse trajeto até a câmara de passes, mas também poder ser utilizado, não é? Que é também um local ainda mais preparado ainda para a aplicação da bioenergia. Então, com 3 trabalhadores, por exemplo, 4, um para ficar na recepção, não é? E outro para coordenar o grupo, e 2 dirigentes, com mesmo que tenham um conhecimento, não é, médio, já é suficiente, e já pode começar um grupo desse de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim nós vamos divulgar nas palestras. Olha, quem estiver aqui precisando, estiver aqui achando que tem alguma influência espiritual, não é, que quiser fazer o estudo, não é, autoconhecimento e estudo do Evangelho, nós temos um grupo que funciona na FEDEF. Ele funciona às quintas-feiras, de 20 horas até 21h15, não é? E as pessoas são convidadas para lá para participar. Durante o atendimento fraterno, que acontece durante a palestra também, antes, durante e depois da palestra, os atendentes também orientam: olha, você, se quiser, deve vir para essa espécie de tratamento, não é, espiritual, que nada mais é do que reforma íntima e estudo do Evangelho, aplicação de passes e o apoio da reunião mediúnica de desobsessão. Então a gente consegue uma fixação muito boa, a pessoa consegue ficar mais tempo na casa espírita, ela vai ter bons resultados, não é uma atividade difícil de ser implantada, não há custos. O que nós vamos precisar talvez ter pequenas salas na casa espírita. Infelizmente, muitas casas espíritas, sobretudo aquelas menores, elas têm somente um amplo salão e quase não têm salas de estudo. Então, algumas até chegam ao ponto de colocar cortinas, né? Cortinas que são retráteis, fáceis de tirar, e dividir o salão naquele dia para os pequenos grupos, e também funciona, né? Eu conheço também algumas casas que adotam essa maneira. Foi uma solução mais barata para implantar. Se for possível ter pequenas salas, tanto melhor, porque ali a gente vai ter os grupos. Então, as pessoas são acompanhadas, né? Tem há uma questão, há uma dúvida sobre se deve ter a ficha ou não. Bom, a própria doutora Maria Euni Mazotti vai dizer que é preferível não ter ficha, né? Não precisa ter o nome da pessoa, porque nós precisamos talvez de estatística, de números, né? Porque deveríamos ter uma estatística de quantas pessoas chegaram, quantas pessoas saíram, como é que está a frequência, até para avaliar o nosso trabalho. Mas isso, quando ela fala sobre o atendimento espiritual, o lato sensu, né? Mas nesses grupos, eu acho interessante pelo menos a gente ter um acompanhamento da frequência da pessoa e o nome, para que o monitor, não é, quando às vezes é substituído, ele saber mais ou menos, mas sem que tenha informações ali que sejam confidenciais ou que possam gerar qualquer tipo de inconveniente para o participante, não é? Nós não usamos o nome de doente, né? Nós preferimos dizer assistido ou participante, para não ter um cunho de que nós estamos ali para curar, porque o nosso tratamento vai ser um tratamento espiritual, tratar o espírito imortal e não propriamente o corpo, que por consequência normalmente melhora, porque o modelo organizador biológico reflete no corpo físico também essas informações. Então vejam que é uma atividade simples, fácil, que agrega,
é fácil de ser implantada e que, sobretudo, as casas que têm dificuldade de implantar o estudo vão ter uma grande facilidade. As pessoas vão ficar mais amigas, vamos ter mais harmonização, vamos ter mais entrosamento. E ali, como a pessoa já está no grupo, ela vai ser convidada. Olha, vamos começar um trabalho social. Esse grupo aqui, vamos fazer, né, uma visita a uma determinada instituição beneficente, ou trabalhar aqui na própria casa espírita. Então a pessoa também já é encaminhada para o trabalho no bem. Que nós sabemos, segundo o Livro dos Médiuns, que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem, porque ali nós temos a presença, nós atraímos a presença dos espíritos superiores e somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, quando a gente vai trabalhar no bem, seja nas obras exteriores, seja na obra da construção de um ser humano melhor, do templo interno, né, de nós nos tornarmos pessoas melhores, que isso também é caridade. Isso também é trabalho no bem, é a reforma íntima, né? Nós estaremos sendo assistidos por espíritos muito nobres. Então, há inclusive apostilas, há material já pronto, desde o roteiro produzido pela Boa Nova, de roteiro do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, é um livrinho de capa verde, como nós temos também os slides dos cursos para, desde os entrevistadores, o pessoal do atendimento fraterno, desde os facilitadores, os dirigentes, não é? Do Grupo Espírita Paulo Estevão, também eles têm uma apostila sob o nome de UTE, Passo a Passo, não é? E várias outras diretrizes, como a própria Federação do Distrito Federal, a nossa querida Glória preparou junto com a Cláudia um material baseado nessas experiências da Fundação Allan Kardec, lá do Paulo Estevão, fizeram uma consolidação dessas informações e ali nós temos apostilas para ensinar como implantar. E cada casa vai adaptando a sua necessidade, a seu estilo, as suas peculiaridades, porque nós não estamos nunca, não é, no trabalho federativo, nunca para impor nada, mas apenas para sugerir, para orientar aquelas experiências que têm dado bons resultados. Essa é uma atividade que, pelo menos agora em 2011, ainda não funciona no campo experimental da Federação Espírita Brasileira, mas, como nós comentamos, pelos estudos da Federação Paraibana, a doutora Mariane Malzotti está promovendo estudos para talvez também implantar. Nós temos na orientação ao Centro Espírita a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas em vez de ser apenas mais uma espécie de palestra, né, nós poderíamos colocar as pessoas para interagir, para conversar, para tirar suas dúvidas. Nós dizemos, olha, você não precisa mudar de religião, você pode continuar frequentando a sua igreja, então a pessoa fica muito à vontade. Ninguém aqui é dono da verdade, nós estamos aqui para conversar, não é? Para dialogar sobre o Evangelho de Jesus. Então as pessoas que vêm normalmente do catolicismo se sentem muito familiarizadas, ficam felizes, olha, eu conheço isso aqui, eu conheço o Evangelho, vão se sentir felizes, vão ver que não existe ali, não é, descarrego, não existe desobsessão, não tem ninguém incorporando, não tem que ter medo, não é? E que todos podem fazer aquele tipo de atividade e continuar, e se quiserem continuar estudando a doutrina espírita, muito bem, são muito bem-vindos, mas também podem retornar às suas igrejas, não há nenhum problema, nós estamos ali para servir, para amparar, para ajudar as pessoas. E ao mesmo tempo alguns grupos fazem uma mescla, ou seja, depois que as pessoas já estão, sim, elas podem chegar a qualquer hora, não é? Aqueles grupos ficam recebendo pessoas novas. Então a gente faz ali uma apresentaçãozinha básica do grupo para eles se conhecerem e usamos crachás, né? Os crachás ajudam a gente a se familiarizar, porque não conseguimos gravar o nome de todo mundo, então as pessoas já vão se conhecendo um pouco melhor e depois que aqueles que já estão melhorzinhos, nós vamos encaminhando para o ESD. Ou também há a possibilidade de num dia se estudar Evangelho, outro dia estudar-se doutrina espírita, quando o grupo está um pouco mais avançado. Tem duas opções, ou transferir aos poucos para o estudo, ou pegar o grupo inteiro, não é? E já começar a implantar também o estudo da doutrina espírita, seja o curso básico do Espiritismo, seja o estudo sistematizado das obras básicas, seja o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós temos excelentes apostilas, né, produzidas pela Federação Espírita Brasileira, e posteriormente ainda temos, aliás eu esqueci de mencionar, o estudo aprofundado da doutrina espírita, onde vamos ter ali o desdobramento dos estudos, porque Allan Kardec nos convida no projeto 1868, em obras póstumas, a ter um estudo permanente, continuado de doutrina espírita. E o que é que muitas casas
e estipulam, por exemplo, o grupo espírita Paulo Estevão, que eu frequentei em Fortaleza, para você ser trabalhador lá da casa, para ser monitor, entrevistador, trabalhar na recepção, na biblioteca, na livraria, trabalhar como médium, você tem que estar matriculado e ter pelo menos 70% de frequência no estudo sistematizado da doutrina espírita. Por quê? Porque é uma casa muito grande, Temos mais de 1.500 pessoas estudando no estudo sistematizado da doutrina espírita, e nós sabemos que o bom médium é aquele que é menos enganado, Está lá no livro dos médiuns, qual é o conceito do médium perfeito, e os espíritos dizem, perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo, poderíamos dizer no máximo, bom médium é aquele que é menos enganado. Então, a pessoa que está trabalhando, que é monitor, que está falando, ela está como se fosse com uma procuração da casa espírita em seu nome, ela está falando em nome da doutrina espírita e da própria casa, é necessário que a gente tenha pelo menos algum tipo de acompanhamento. Então, é importante que todos os trabalhadores estejam frequentando estudo em grupos, pequenos grupos, e ali o monitor vai acompanhar e vai chegar para o presidente e dizer, olha, o fulano ali, ele não está bem, ele está com as ideias estranhas, trazendo informações antidoutrinárias, que a gente deve, talvez, Então, ele precisa de um acompanhamento, então vamos chamar a pessoa em particular e conversar com ela, como nos orienta Jesus. Então, é uma maneira de acompanhar os trabalhadores quando as casas, sobretudo, se tornam maiores, E não há nenhum problema da casa crescer, Quando fazemos esses pequenos grupos, é como se tivéssemos várias pequenas casas espíritas debaixo do mesmo teto. Então, algumas pessoas até questionam, quando foram conversar uma vez com o Chico, e ele disse que casa que muito cresce, o amor desaparece. É verdade, diz que tem essa citação mesmo. Mas nós vamos ver também no livro Kardec Prossegue, de Adelino Silveira, um dos biógrafos do Chico, ele vai dizer que tem um caso que ele vai chamar de o tamanho da preguiça. Diz que uma pessoa ganhou um terreno muito grande e foi conversar com Chico Xavier. Chico, eu queria saber qual é o tamanho do centro espírita que eu devo construir, porque eu ouvi falar que em casa que muito cresce, o amor desaparece. E aí diz que Chico lhe contou uma historinha de um príncipe que tinha um amigo que era apenas um padre, de uma paróquia muito pequenininha, e que o príncipe, quando se tornou rei, achou que o seu amigo ia gostar que ele o nomeasse para ser bispo de uma grande região, mas que o seu amigo, não, amigo rei, eu quero continuar como pároco local, porque na verdade era o tamanho da preguiça. Então ele vai dizer, olha, já que vai construir, construa grande, de preferência de 2 andares. Então orientou, inclusive, para a construção de uma casa grande. Então vejam, que realmente as casas grandes, a gente tem que tomar o cuidado para que elas não se transformem em repartições públicas, em que fiquem impessoais. Daí a importância de ter o estudo em grupo. E esse estudo em grupo, seja do estudo da mediunidade, seja do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o AME, ou o TE, ou ATE, Educação dos Sentimentos, Apoio à Reforma Íntima, Terapia do Evangelho, o nome que vocês quiserem, o nome em si não é tão importante, seja os estudos de obras básicas, enfim, nós vamos ali ter como se fosse várias pequenas casas espíritas debaixo do mesmo teto, Porque se fosse assim, a gente teria que mandar derrubar as casas grandes, o que seria um contrassenso. Então nós devemos buscar, porque ali naqueles pequenos grupos a gente vai ter fraternidade, a gente vai conhecer cada pessoa pelo nome, a gente vai ter muito carinho, vamos ter como se fosse uma turma de faculdade, vamos nos reunir, vamos fazer trabalhos sociais juntos. Então é um grande estímulo para a fraternidade, é uma maneira das casas espíritas poderem receber essa grande quantidade de pessoas, sobretudo com depressão, com síndrome do pânico, esses males da atualidade, Nesse período de transição é muito importante a gente estar preparado e ter esses locais de acolhimento, de acompanhamento fraterno, é muito importante para todos nós. Então vejam que essa atividade me parece uma coisa simples, e as grandes soluções muitas vezes são simples, não precisam de coisas rebuscadas, e nós vamos ter excelentes resultados para melhorar a frequência, melhorar as pessoas e também facilitar o trabalho dos espíritos. Não adianta fazer só a desobsessão sem ter a própria iniciativa do participante de se melhorar, de buscar a sua reforma íntima. Então, esse era o trabalho que nós gostaríamos de apresentar. Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre esse trabalho e para depois a gente entrar no próximo tema. Alguma dúvida? Gostaram? Acharam interessante?
Muito interessante, não é? Então, uma coisa fácil, simples, evangelho lá dentro de uma casa espírita, não precisa de trabalhadores tão qualificados, então dá para começar, não é? Com trabalhadores medianos, e nós vamos ter ali bons resultados. Podem começar, as casas que começaram, eu conheci casas que foram resistentes, né? Presidentes mais tradicionalistas, que durante muitos anos ficavam até, não é? Com certa reserva contra esse trabalho. Hoje, quando eu chego em Fortaleza e visito a casa, eles Nazareno, o melhor dia da casa espírita é o dia que a gente tem o ATE, o atendimento espiritual. Olha, onde a melhor frequência, a harmonização, todo mundo junto, é uma maravilha, os pequenos grupos. A casa construíram salas para poder abrigar as pessoas e é uma coisa crescente e muito bacana, e as pessoas vão poder participar, tirar suas dúvidas. Então, essa era a nossa ideia. Eu vou deixar aqui o site, né, nosso site pessoal, onde vocês podem encontrar algum desses materiais para download gratuito. É www.nazarenofeitosa.com.br. Nazareno Feitosa, tudo junto. Feitosa é com S, não é? nazarenofeitosa.com.br. Lá vocês podem encontrar mais material sobre esse assunto. Vou deixar lá os PowerPoints, as apostilas, e vocês poderão, se tiverem interesse, conhecer e quem sabe implantar na sua casa espírita. Eu acho isso de uma proposta muito interessante, sobretudo quando o próprio Bezerra de Menezes nos fala da importância que temos do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.